Achei que você ia trazer o violãozinho pra dar uma tocada, falar de música. Cantar, fazer uma palhinha. Olá, empreendedores, futuros empreendedores do Brasil. Hoje a gente tem aqui uma presença ilustre lá de Recife, que veio para São Paulo. Ele é o André, fundador do Projeto Music, ele é palestrante TEDx também. Vocês vão ver a loucura que a gente vai conversar aqui um pouco. Mas antes de começar, você só vai continuar a ver essa entrevista se você se inscrever aqui no canal. É fácil, dá o like aqui no vídeo. Toda semana tem um vídeo novo com dica, conceito e outras entrevistas também com empreendedores ou pessoas fodas de algum assunto. Então faz isso enquanto a vinheta roda e depois a gente começa aqui. Bem-vindo, André. Valeu, cara, valeu. Como eu disse pra vocês, ele é palestrante TEDx, ele tem uma empresa que chama Projeto Music, começou lá em Recife há alguns anos atrás. Eu conheço a empresa, mas eu não vou contar pra vocês. Quem vai contar, obviamente, é ele. O que é o Projeto Music? Quando começou? Por que começou? Bom, Projeto Music é uma startup. É a primeira startup do Brasil a aliar ciência e tecnologia na música ambiente. Então a gente usa música em níveis de vibração, frequência e outros critérios para influenciar comportamento e percepção de consumidores em experiências de consumo. Então, o Projeto Music existe desde o início de 2016. Eu sou formado em administração, né? Um pouquinho mais para trás. Sou formado em administração, fiz MBA na Escócia. Depois que eu voltei para o Brasil, no final de 2015, acredita que eu passei 3 meses procurando emprego incessantemente, assim, de forma bem intensa e dedicada. Diz aí quantos convites para entrevista eu recebi. Convite para entrevista, tá? Não é convite de emprego, não. Convite para entrevista. Nenhum, cara. Nenhum convite pra entrevista. Caralho. E... Tava naquela época ruim, né? De momento. Não, auge da crise, né? Final de 2015, bote aí outubro, novembro, meio de dezembro ali, eu consegui absolutamente nada. Melhor nada. momento. E eu já tinha uma boa experiência de empresas privadas, de multinacional, cargo de liderança, gerindo uma equipe de mais de 30 pessoas e pedi demissão para ir para a Escócia, passei 1 ano e meio lá, estudei, fiz meu MBA lá, foi uma experiência incrível, voltei para o Brasil, ou seja, tinha uma boa experiência, era jovem, eu ainda sou jovem, né? Mas eu era mais jovem, tinha uma boa experiência profissional e tinha uma boa experiência acadêmica, né? Assim, do ponto de vista de qualificação acadêmica, e não consegui absolutamente nada, até que no início de 2016 eu tive que fazer alguma coisa, né? Porque senão eu ia ficar ali em casa, já estava numa situação, eu já estava triste, cara. Então, foi uma reviravolta na minha vida, quando eu comecei a moldar o negócio, pensar sobre o Music, o modelo de negócio, criar todo um planejamento. Mas você não tinha ideia de empreender antes, você já queria voltar. Não, tu acredita que eu queria voltar para o mercado corporativo, trabalhar em multinacionais, seguir carreira em empresas privadas. Esse era o meu perfil, assim, eu acreditava que era o meu perfil, né? Eu acreditava que era o meu perfil. Se você me perguntasse naquela época, André, de 0 a 10, qual é a tua vontade de empreender? Eu diria 4, 5. Né? Eu vejo hoje as pessoas, assim, os jovens, pessoas que estão saindo da universidade, ou até mesmo dentro de grandes empresas, né? O empreendedorismo cresceu muito de uns anos para cá, e eu vejo as pessoas com uma vontade gigantesca de empreender, né? Eu vejo isso, né? Eu dou muita palestra para alunos de graduação, pós-graduação, e eu vejo as pessoas com uma vontade enorme de, sei lá, pedir demissão, sair do seu negócio para tentar empreender, e eu não tinha isso. Eu nunca tive isso. Então, mas foi uma questão de necessidade, né? Porque eu não tinha emprego. Então eu ia fazer o quê? Tinha que fazer alguma coisa. Como que veio conexão com a música? Então, aí eu sou músico, compositor, né? Eu toco, canto, componho desde pequeno, assim, desde quando meu avô, meu pai passaram isso pra mim. A minha família por parte de pai é toda... Ninguém vive de música, de fato, mas é todo mundo musical, sabe? Tem uma facilidade para tocar, para cantar e para... Essa relação com a música é muito próxima. E eu sempre tive a música como uma paixão na minha vida. Então,
quando eu me vi numa situação de que eu precisava fazer alguma coisa, né, para ganhar algum dinheiro, para viver de fato, eu me coloquei numa situação em que eu consegui, né, eu diria que eu tive sorte, assim, sorte entre aspas, né, mas assim, eu consegui encontrar um modelo de negócio onde eu juntei a administração, né, o business, que era a minha formação de fato, minha bagagem, e a música, que é a minha paixão, sempre foi desde pequeno. Então, e aí surgiu o Projeto Music, né, como eu posso usar música, mas não apenas música, mas recursos sonoros, né, que trabalham alguns critérios dentro desse universo, vibração, frequência. A gente tem uma metodologia de 9 critérios, onde a gente consegue trabalhar a música para 2 grandes vieses, né? O primeiro grande viés é usar a música para enaltecer a personalidade da marca. Aquela marca, né? Uma marca que tem conceitos, ideias, personalidade, essências. A gente usa a música para enaltecer isso aqui. E o segundo grande viés é usar a ciência aplicada, a neurociência aplicada à música, para, do ponto de vista mais biológico da coisa, a gente conseguir influenciar comportamento, percepção, manter o cliente mais tempo dentro de um estabelecimento ou menos tempo, dependendo da necessidade do cliente. Trabalhar o recall de marca, que vai gerar taxa de retorno, fidelização e uma série de percepção de valor de marca. Tudo do ponto de vista inconsciente, né? A gente estuda muito a biologia do comportamento humano, de como eu posso trazer o estímulo sonoro correto, no lugar correto, para a pessoa correta e na hora certa, né? E isso é muito doido, né? Porque a gente trata a música como entretenimento. Eu coloco ali no carro, no trajeto para o trabalho, eu quero ouvir a música que eu gosto, e as marcas levam isso para dentro delas, né? Exatamente. Esse é o grande problema, né? Assim, música é entretenimento. Assim, muitas vezes música é entretenimento e deve ser usado como entretenimento, em várias situações da nossa vida. Mas dentro de um ambiente corporativo, do ponto de vista mais comercial da coisa, essa é a grande premissa que eu trago, né, o grande paradigma que eu sempre quebro na frente do meu cliente. É assim, música ambiente, ela não pode ser usada para agradar cliente. Porque qual é a probabilidade, Daniel, da gente agradar 100% dos clientes em qualquer estabelecimento que seja? Qual é a probabilidade da gente agradar 100% dos clientes com música? Música é uma coisa muito pessoal, música transcende classe social, gênero, faixa etária, não importa, cara. Independente da gente ser homem, mulher, feio, bonito, gordo, magro, rico ou pobre, não importa, você pode gostar de qualquer estilo de música. Não tem mais isso, né? Antigamente tinha isso, hoje em dia não tem mais. Então, assim, não há nenhuma possibilidade da gente agradar cliente com música. Muito mais do que agradar o cliente, eu preciso trazer a música como uma ferramenta de branding e bem-estar, resultado para aquela empresa, né? E aí, falando em resultado, fugindo um pouco da filosofia, que é muito legal, você me convence fácil, mas tem muito empreendedor, muita empresa que precisa de número. E vocês têm números, né? Vocês conseguem mostrar esse resultado de fato. A gente conseguiu aumentar em 9% o tempo médio de permanência do cliente dentro de uma rede de cafeterias. A gente conseguiu aumentar em 9% o tempo médio de permanência do cliente dentro de uma rede de cafeterias. Então, só com a música mesmo. Só com a música. E a gente conseguiu... Aí muitas pessoas podem se perguntar assim, mas como é que você consegue medir isso, né? Para determinados segmentos do mercado, a gente tem mais ou menos desafios do ponto de vista da mensuração de resultado, né? Dentro de uma rede de cafeterias ou outro estabelecimento da área de gastronomia, de alimentação, termina sendo um pouco mais fácil você conseguir medir esse resultado, porque quando você entra numa cafeteria, o garçom vai lá no sistema e abre a conta para você. Aí você pode pedir água, café, comida, ou seja lá o que for. Quando você pede a conta para o garçom, ele vai simplesmente fechar a conta no sistema. Então ele tem um tempo de permanência que você ficou lá. E ele tem um tempo médio de permanência por expediente, né, por dia da semana, por hora do dia e por aí vai. E aí a gente fez medições com música, sem música, com playlists aleatórias no Spotify e com o nosso trabalho. E a gente conseguiu de fato medir esse aumento de 9% no tempo médio de permanência. E agora sim, é bom a gente alinhar a expectativa, né? E eu gosto de falar isso para o meu cliente, na verdade para o meu potencial cliente que está prestes a me contratar, ou não, né? Mas alinhamento de expectativa, por mais que a gente tenha aumentado em 9% o tempo médio de permanência do cliente, eu não posso afirmar
que eu vou ainda assim aumentar o faturamento dele, né? Uhum. Assim, a gente pode manter o cliente, sei lá, 10 minutos a mais do que ele pretendia ficar antes, mas ele não significa que ele vai pedir um café a mais. Ele pode pedir um café a mais. É o suficiente, 10 minutos, sei lá, 5 a 10 minutos a mais, ele pede mais um expresso, e aí o ticket médio dele o ticket médio da empresa aumenta, né? Mas ele pode passar 10 minutos a mais com a mesma garrafinha de água que ele estava bebendo antes, né? Então... E tem um outro ponto também, né? Quando a gente, ao olhar do consumidor que está lá na cafeteria, nesse exemplo, a experiência não é só a música, né? O garçom, se ele estiver mal-humorado, claro, se a comida vier fria, não é a música que vai fazer vai mudar toda a experiência, mas é uma cereja fundamental no bolo, porque a gente trata geralmente a experiência como visão ou como sabor, se é um restaurante. Exatamente, né? Assim, a experiência é uma orquestra, né? São vários elementos que estão ali, várias engrenagens que estão ali rodando para tudo funcionar de forma perfeita. Agora imagina uma orquestra, se tiver um violino desafinado, ferrou a parada toda, né? Entendi. Então, assim, inclusive teve uma situação engraçada que eu gosto de contar isso para as pessoas. Teve um empresário que entrou em contato comigo, a gente bateu um papo, conversou, eu apresentei o que era o Projeto Music, toda a nossa solução do ponto de vista da ciência e também do ponto de vista da tecnologia, né? A gente tem muita tecnologia embarcada. E aí o cara falou assim pra mim: André, vamos fazer o seguinte, me dá um período de 30 dias gratuito. Se ao final dos 30 dias eu ver resultado, eu fecho com você. Pô, não dá nem pra conversar com um cara desse, né, velho? O que é que ele tá esperando de mim, né? Eu falo, cara, eu não sou o mágico da música, nem vou hipnotizar o seu cliente para ele ficar mais tempo e consumir mais e gastar mais dinheiro. Então você não pode esperar. O que é que você espera da música ambiente em 30 dias? Você espera que seu faturamento aumente em 10%? Não existe isso, né? Você não pode esperar isso. A música como solução do problema dele, né? Você não pode esperar isso de mim. Então, como você falou, né? Não adianta a gente criar uma atmosfera de música ambiente com inteligência, ciência aplicada e tudo mais, né? Todos os elementos ali trabalhando dentro da música, trabalhando em conjunto para enaltecer a personalidade, para trabalhar a biologia do comportamento humano, se o teu garçom não atende teu cliente com gentileza, com simpatia, com alto astral, ou se o ar-condicionado não está funcionando direito e o cliente está com calor ali naquele momento, ou se a comida chega morna, não chega tão quente, né, na mesa do cliente. Então, assim, é um conjunto de fatores, todos têm ali que estar em perfeita harmonia, né? E o papel da música é justamente tentar encontrar as conexões, né, meio que conectar todos esses elementos, né? Porque quando a gente cria uma programação musical, eu tenho que estar ligado na identidade visual, se é uma identidade mais clássica, mais rústica, mais moderna, mais elegante, né? Tudo isso a gente pode trazer esses elementos dentro da música, mas posicionamento de mercado, o perfil do público-alvo, assim, por mais que o nosso objetivo não seja agradar o cliente, né, como foco, mas eu preciso entender quem são esses clientes, né, se existem perfis diferentes de clientes por horário do dia, né, porque muitas vezes o cliente que frequenta um determinado estabelecimento no período da manhã, ele é ligeiramente diferente do cara que vai à tarde ou do cara que vai à noite. Então isso tem que ser levado em consideração. Tem uma série de variáveis que a gente precisa analisar para criar uma programação musical que faça sentido para aquele cliente, né? Show. E agora olhando 3 anos já, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio de Music. O que aconteceu Quais foram as grandes marteladas assim que você levou na cabeça, os grandes desafios que você teve, as coisas que você errou nesse caminho? Bom, a gente fez assim várias tentativas. Um grande gargalo para a nossa empresa ainda né, sempre foi, né, desde o início, é o comercial. É o grande gargalo que a gente tem. E é o comercial por causa de alguns motivos, né? E você falou de desafios aí. Um grande desafio para a gente no Music é vender um produto que o cliente não sabe que precisa. Então, assim, o meu potencial cliente, muitas vezes ele nem sabe que existe um produto, serviço dessa natureza,
E se por acaso ele sabe que existe, ainda assim ele não acha que precisa, né? Então, para ele, música ambiente é ferramenta de entretenimento. Ele vai colocar uma playlist ali de alguma ferramenta de streaming, ou do próprio YouTube, ou um pendrivezinho de casa, que muitas vezes foi o funcionário dele que fez, né? Aquela playlist ali, coloca lá, tá agradando o cliente, beleza, vai recebendo os feedbacks do cliente, tá legal, não tá legal, e pronto, a vida que segue, né? Mas quando a gente tenta usar a música para agradar o cliente, qual é a tendência, né? A gente usar músicas da moda, os hits do momento, né? Músicas que tocam em todo lugar, né? Porque, pô, se você quer agradar o seu público, partindo do princípio, e isso é baseado em senso comum, né? É fato, né? Partindo do princípio que eu não consigo agradar 100%, a minha tendência é, então eu vou agradar a maioria. Se você vai tentar agradar a maioria, significa dizer que diretamente você vai desagradar alguma minoria, né? E infelizmente essa minoria faz parte do teu público-alvo, e a probabilidade dele voltar no teu estabelecimento, se você desagradá-lo, é quase zero, né? Então, quando você tenta agradar a maioria, você tende a usar músicas da moda, e quando você usa músicas da moda, você gera uma série de memórias para esse cliente, né? Memórias, sei lá, percurso, casa, trabalho, casa, que ele escuta na rádio preferida dele, aquela música todos os dias, ou a balada que ele foi no fim de semana, porque a música toca na balada, quando o casalzinho se beija lá na novela, então toca aquela música, ou é a música que representava o relacionamento que ele teve, a ex-namorada dele, ou seja, você gera uma série de memórias ali para o cliente, mas nenhuma dessas memórias vai ser associada à sua marca, né? Ou seja, o recall de marca do ponto de vista da atmosfera sonora, zero, né? Zero. Então, esse é um grande desafio, né? A gente não vende água, né? Você tem sede, você sabe que precisa de água, então eu chego para te vender água, você compra água de mim, né? É fácil, mas não é fácil vender o Projeto Music, assim. A gente tem um serviço que nem todo mundo compreende de fato, né? O que está por trás disso, que não é apenas a criação de uma playlist que vai combinar com a tua loja ou com a tua marca. Então, esse é o grande desafio, né? Então, assim, do ponto de vista comercial, o grande gargalo que a gente tem, né? Porque não é um produto fácil de ser vendido, nem todo mundo compreende, o cliente não sabe que precisa, você tem que gerar uma necessidade, você tem que dizer assim, chegar pro cara e falar, você tem um problema. Só que você nem sabe que você tem esse problema. Mas confia em mim, cara, você tem esse problema. Olha que eu já confia que tem, Você tem um problema, confia em mim. E hoje você já tem uma base enorme de clientes, né? Que você consegue. Hoje a gente tem clientes em 22 estados do Brasil e a nossa taxa de desistência é menor do que 2%. Então a gente tá bem sólido, assim, a gente vem crescendo. Eu costumo dizer que a gente tem ressignificado música ambiente, né? Porque as pessoas usam música ambiente como entretenimento, a gente já falou aqui, mas como é que você pode entender que música ambiente não é entretenimento, né? É muito mais que isso. Eu acho que vocês têm ressignificado não só a música, mas têm ressignificado a experiência como um todo, porque você entra num caminho que é difícil das pessoas enxergarem, como a gente já disse, mas a hora que você começa a mostrar isso para as pessoas, começa a abrir um leque de outras oportunidades também. E vocês estão achando que o negócio é caro, que é um absurdo de caro. Cara, não é. Não é nada. Não. Eu vou deixar aqui o link no vídeo para vocês entrarem no site deles, ver como funciona. Eles têm alguns modelos de negócio para vocês verem. Cara, vale muito a pena. Aposta isso não em um mês, mas aposta isso como marca, como longo prazo, construção de marca exatamente. O mindset tem que ser esse, de fato. Tem que ser esse. Então, beleza. Obrigado. Acho que vocês puderam ter uma boa ideia aqui de experiência de marca, como se conectar com o seu consumidor, como vender um produto que não é água e tá aí há 3 anos e hoje tá crescendo e cresce cada vez mais rápido. Graças a Deus. Deixa um desconto pra galera. A gente vai... Eu vou te passar um esquema direitinho aí tu passa pro pessoal. Show, já ganhou uma coisa aqui pra vocês, hein? Até o próximo Palavra de Mestre, tem vídeo toda semana. Acompanha o canal, ativa o sininho aí pra ver toda semana vídeo novo, hein? Valeu, galera, um abraço. Vamos aí. Boa, mestre. Valeu.